Boa tarde ou boa noite a todos vocês que estão aqui assistindo a live no Facebook. Vamos trazer para vocês o Resenha Esportiva aqui na sua live. E é claro, você também vai acompanhar também na íntegra também o VT deste vídeo no YouTube também, claro, depois eu adiciono para vocês assistirem em detalhes tudo o que aconteceu dos jogos da última rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar do Santos já já, de especulações, né, de estar saindo ou não do Carille. Aliás, já ontem na coletiva o Edu Dracena garantiu, né, ontem na coletiva ao lado do técnico Fábio Carille, que o técnico permanece no Santos Futebol Clube para 2022. Já já vamos trazer mais detalhes sobre a permanência do técnico Fábio Carille. Então, o Fábio Carille parece que, ao que tudo indica, ele fica no Santos. Ontem, claro, antes do jogo do Santos contra o Cuiabá, na última rodada do campeonato, saiu notícias, né, da despedida do Jean Mota, que acertou com o Inter Miami nos Estados Unidos, que fica na Flórida, Inter Miami da Flórida nos Estados Unidos, e também o Pará, que acertou com o Cruzeiro, já rescindiu de forma amigável com o Santos. E assisti também a Santos TV, ele disse que está na história do Santos, ele fez 292 jogos, né, e recebeu a camisa, assim, junto com o Edu Dracena, que passou para ele uma camisa número 292. Então, o Edu Dracena, que ontem passou a camisa para o Pará, que ontem se despediu do Santos, ele já não é mais jogador do Santos, de forma amigável, rescindiu o contrato, e claro, está na história do Santos, tudo bem que não estava jogando mais aquele futebol de antes, e com certeza Pará foi reconhecido, né, como um dos jogadores que honrou a camisa do time do Santos. Não jogava tão bem, mas era um jogador muito esforçado e que com certeza não vai ser esquecido, não só dos momentos ruins que estava passando, porque ele não estava jogando mais bem como antes, mas com certeza é um jogador que pelo menos ele respeita o clube e é grato ao Santos Futebol Clube. Então o Pará, ele que sai de, assim, praticamente pela porta da frente. Isso é muito legal, muito bacana. Então, muita sorte ao Pará, agora aos novos ares, ao Cruzeiro que, aliás, que é treinado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. Foi a pedido do Luxemburgo, né, que o Pará acertou com a equipe do Cruzeiro. Então, para o Santos e também para o jogador, foi ótimo. Então, boa sorte a ele. Mudando o assunto, vamos falar dos jogos rapidinho do Campeonato Brasileiro e já já vamos falar do Santos. Vamos falar do jogo de ontem contra o Cuiabá. O Santos empatou em 1-1. O Santos não conseguiu, né, enfim, né, a vaga da pré-Libertadores, mas o Santos empatou ontem 1-1 contra o Cuiabá. Quase perdeu, porque quando o Cuiabá fez 1-0, depois o João Paulo fez uma defesa, queima-roupa na saída do jogador, não me recordo o nome do jogador do Cuiabá, e onde que ele acabou evitando o segundo gol, né, realmente ele evitou o segundo gol, mas aí o Santos acabou empatando contra a equipe do Cuiabá em 1-1 na Vila Belmiro. Antes, mandar um grande abraço ao Elias Bitar Filho, obrigado, ele mandou uma mensagem aqui bacana, obrigado, parabéns Kleber, você é show. Opa, que isso, esse é o meu trabalho, isso que com certeza uma coisa que eu gosto de fazer, é apresentar, ainda mais anunciando tudo que está acontecendo no futebol, no Santos, claro, também ficar por dentro o que está acontecendo no Santos Futebol Clube. O Santos que agora os jogadores que já a partir de hoje estão de férias, só voltam já no mês que vem, já na reapresentação do elenco, já para a pré-temporada, já visando a pré-temporada para os jogos do Campeonato Paulista e também, claro, visando a Copa do Brasil mais para frente, Copa do Brasil que vai começar lá para fevereiro ou mês de março. Então o Santos que agora já pensa já em 2022. Então isso agora vamos já entrar nessa expectativa já para o ano que vem. É claro, primeiro vamos entrar na expectativa do Natal, com a chegada do Natal e também do Ano Novo, tá bom? Então agora vamos comemorar em família. Infelizmente não vou ter uma pessoa que eu amo tanto, que é meu pai, mas eu sei que ele está lá junto com Deus, mas certeza ele estará sempre no meu coração, no coração da minha família, da minha mãe, das minhas irmãs, minhas sobrinhas. Mas eu sei que por enquanto vou continuar seguindo a vida, mas é claro, a saudade vai ficar para sempre, isso aí não tem como. Agora vamos falar para vocês, agora mudando o assunto, né, porque senão se eu lembrar do meu pai, eu vou me emocionar aqui ao vivo, então eu preciso ser forte essas horas. Bom, vamos falar agora dos jogos do Campeonato Brasileiro de ontem. Tivemos, vamos lá, o jogo entre Fluminense e Chapecoense, Fluminense 3, Chapecoense 0, no estádio do Maracanã. Na Arena Barueri, Palmeiras 1, Ceará 0.
Vila Belmiro. Já já vamos falar do jogo do Santos, os números do jogo também. O Santos empatou em 1-1 contra o Cuiabá. O Lucas Braga fez o gol de empate já na segunda etapa de jogo. Então o Santos acabou empatando o jogo em 1-1. Claro, agora o time conseguiu pelo menos, enfim, ficou em 10º e também conseguiu a vaga para a Copa Sul-Americana. E o time que ficou em 10º colocado recebeu em torno de 18 milhões e 100 mil reais. Mais de 18 milhões o Santos recebeu pela 10ª colocação. Então para o Santos é um bom dinheiro, que vai ajudar um pouco também em termos assim, não só de pagar assim, os salários em dias dos jogadores, entre outras coisas, e também pensar já para o ano que vem no planejamento da equipe santista, já com o presidente Rueda e a diretoria e também o atual gerente executivo do Santos, né, o Edu Dracena, ex-jogador do Santos, do Cruzeiro, Guarani, jogou no Corinthians, Palmeiras, então... E hoje ele é gerente executivo. O cara foi multicampeão, ganhou títulos por onde passou, bastante títulos no Cruzeiro, no Santos, conquistou no Corinthians e entre outros. Então, ele é um cara que com certeza faz um grande trabalho no Santos. Parabéns ao Edu Dracena, que ele continue assim. Bom, Santos 1, Cuiabá 1 na Vila Belmiro, no estádio Independência em Belo Horizonte, América Mineiro 2, São Paulo 0, América Mineiro já garantindo uma das vagas para pré-Libertadores. Grêmio 4, Atlético Mineiro 3, o Grêmio acabou caindo, daqui a pouco eu vou falar para você, né, os 4 clubes que caíram, né, que é o Bahia, Grêmio, Sport e Chapecoense, caíram para a Série B do Campeonato Brasileiro, tá? Já já vamos trazer para você a classificação das equipes. Ontem o Bahia estava vencendo, estava escapando da zona de rebaixamento, né, começou vencendo por 1-0, mas acabou cedendo a virada do Fortaleza. Fortaleza venceu o Bahia na Arena Castelão em Fortaleza por 2-1. Fortaleza 2, Bahia 1. O Fortaleza acabou vencendo de virada. Na Arena de Pernambuco, Sport 1, Atlético Paranaense 1. Bragantino 1, Internacional 0 no estádio Abichedi em Bragança Paulista. E também o jogo no estádio Alfredo Jaconi em Caxias do Sul, o Juventude venceu o Corinthians por 1-0, escapou também da zona do rebaixamento e jogou o Bahia, e também caiu o Grêmio junto com o Sport Chapecoense. Juventude que estava na zona do rebaixamento antes de começar a 38ª rodada. O Juventude estava na zona do rebaixamento e precisava vencer e também torcer por uma combinação de resultados. No estádio Antônio Ascioli, em Goiânia, o Atlético Goianiense venceu o Flamengo por 2-0. Atlético Goianiense 2, Flamengo 0. O Atlético Goianiense que fez uma campanha boa no começo, mas depois o time deu uma caída. Estava correndo riscos de cair também, né, a equipe do Atlético Goianiense, mas a equipe acabou se safando também com umas vitórias importantes em alguns jogos do campeonato. Então isso foi fundamental para que a equipe de Goiânia permanecesse na Série A já por ano que vem, em 2022. Classificação, vamos lá, o campeão Atlético Mineiro com 84 pontos ganhos. Em primeiro, o Atlético Mineiro 84, campeão brasileiro de 2021 após 50 anos. Em segundo, Flamengo 71 pontos ganhos. Em terceiro, Palmeiras 66. Em quarto, Fortaleza 58. Em quinto, Corinthians 57. Em sexto, Bragantino 56. Esses times aqui, do primeiro até o sexto colocado, já entram diretamente na fase de grupos da Libertadores. Agora, times que já estão na pré-Libertadores, estão o Fluminense em sétimo com 54 pontos ganhos e o América Mineiro em oitavo com 53 pontos ganhos. O Atlético Goianiense também tem os mesmos pontos, só que o Atlético Goianiense perde no saldo de gols. Os dois times, né, o América Mineiro e o Atlético Goianiense, tem 13 vitórias cada, só que no saldo de gols o América Mineiro tem um saldo de gols melhor do que a equipe de Goiânia. Então o América, matematicamente, através do saldo de gols, do segundo critério de desempate, a equipe do América Mineiro garantiu a vaga para a pré-Libertadores, contando, né, com o tropeço do Santos ontem contra o Cuiabá. E claro, o América Mineiro, nesse caso, dependia só dele para se classificar para a pré-Libertadores. Caso o Santos vencesse também, não ia adiantar nada, porque a equipe do América Mineiro chegaria a 53 pontos ganhos. O Santos chegaria a 52, então o Santos não alcançaria o América Mineiro caso o Santos vencesse também. Então o América Mineiro dependia só dele.
Então, a Fluminense e América Mineiro na pré-Libertadores, né? Então, o Flu em sétimo colocado, na sétima colocação com 54 e o América Mineiro com 53. O Atlético Goianiense em nono com 53 pontos ganhos, empatado com a equipe do América Mineiro, perdendo só no saldo de gols. Em décimo, o Santos e o Ceará com 50. O Santos passou o Ceará. O Santos ficou com uma vitória a mais, com 12 vitórias contra 11 vitórias a equipe do Ceará. Olha só, então o Santos ficou empatado com o Ceará, mas só que no critério de desempate a equipe do Santos ficou com uma vitória a mais, com 12 vitórias contra 11 da equipe do Ceará. Então o Santos e Ceará com 50, Santos em décimo, o Ceará 11º com 50, 12º Internacional e o São Paulo com 48 pontos ganhos. O Inter que ficou na frente do São Paulo, e o número de critérios de vitórias, 12 vitórias contra 11 do São Paulo. E na 14ª colocação, o Atlético Paranaense e o Cuiabá com 47 pontos ganhos. O Atlético Paranaense, né, que ficou com 13 vitórias contra 10 vitórias do Cuiabá, ficaram empatados nas pontuações, mas no critério de desempate a equipe de Curitiba tem 3 vitórias a mais contra a equipe mato-grossense, né, que é a equipe do Cuiabá. Na 16ª colocação, o Juventude, 46 pontos ganhos. O Juventude que conseguiu uma vitória importante contra o Corinthians e, sendo assim, acabou rebaixando o Grêmio e também rebaixou o Bahia, porque o Bahia, que estava fora da zona do rebaixamento, acabou, mesmo assim, a equipe do Bahia acabou perdendo de virada para a equipe do Fortaleza por 2-1. Então acabou acontecendo então que a equipe do Bahia acabou caindo para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então acabou, não deu certo, infelizmente, né, para o Bahia, acabou caindo para a Série B do ano que vem. Então caiu junto com o Grêmio e junto também com o Sport e Chapecoense. Bom, e na zona de rebaixamento, times que já caíram para a Série B do Campeonato Brasileiro: Grêmio e Bahia com 43, Sport, penúltima colocação com 38, e a Chapecoense, lanterna, com apenas 15 pontos ganhos. Então, a Chapecoense, né, que foi a lanterna durante o campeonato, né, então praticamente não saiu, né, da zona da degola mesmo. Então acabou caindo antes do previsto, já faz um tempinho já. Então a equipe de Santa Catarina, a equipe de Chapecó, a Chapecoense. Então, gente, caíram Bahia, Grêmio, Sport e Chapecoense. E o Cuiabá, ontem o empate foi até fundamental para que a equipe permanecesse na Série A do Campeonato Brasileiro. Só que para o Cuiabá tinha que acontecer uma combinação de acontecer que o Juventude e o Bahia não podiam vencer, porque se o Bahia vencesse o Fortaleza, um exemplo, vamos lá, e o Grêmio, claro, ganhasse também, não, se o Grêmio não, né, caso se acontecesse umas outras combinações de resultados, aí da equipe, se perdesse o jogo, um exemplo, aí a equipe pera aí, rapidinho, gente, o Cuiabá cairia para a Série B do campeonato. Então o Cuiabá corria esse risco também. Então para o Cuiabá foi um ótimo resultado, treinado pelo técnico, o ex-lateral direito Jorginho, né, o Jorginho, que foi tetracampeão do mundo com o Brasil na Copa de 94 nos Estados Unidos. Ele é o atual técnico do Cuiabá. Então foi fundamental, né, a permanência da equipe do Campeonato Brasileiro, tá certo? Então é isso aí. Agora vamos trazer rapidinho as notícias do Santos. Primeiramente, claro, vamos ver aqui a leitura do jogo. Rapidinho, vamos acompanhar aqui, gente. Vamos lá aqui rapidinho acompanhar a leitura do jogo. Uma coisa sobre dos números do jogo da equipe do Santos e Cuiabá, né? O Santos e Cuiabá ontem foi um jogo difícil. O Cuiabá, time que jogou com linhas baixas, jogou fechado praticamente, então dificultou muito o Santos ontem. Então deu para perceber então que o Santos teve muitas dificuldades de conseguir criar jogadas. E ontem o jogo foi muito equilibrado. No primeiro tempo o Santos perdeu muitas chances de gols, né? Porque o Santos tomou o Cuiabá saiu na frente fazendo 1-0 com o Marlon de cabeça numa cobrança de escanteio, e onde que a defesa do Santos vacilou, né? Acabou tomando um gol de jogada aérea, numa lance de bola parada, e acabou saindo o gol do Cuiabá, 1-0 para a equipe
do Mato Grosso. Depois, no segundo tempo, Lucas Braga, aos 30 minutos do segundo tempo, acabou empatando o jogo e evitando a derrota do Santos. E claro, o Santos já fazia tempo já, o time já permanece, já permaneceu na Série A, já depois da boa vitória contra o Flamengo. O Santos que venceu por 1-0 e o time conseguiu uma pontuação importante. Tinha 46, foi para 49, e ontem com empate daí, diante do Cuiabá foi para 50. Se o Santos vencesse ainda tinha que torcer para uma combinação de resultados de outras equipes. Só que aí o América tinha que torcer pelo menos para o América Mineiro tropeçar. Só que o América venceu, e mesmo se o Santos vencesse o Cuiabá, o Santos não ia alcançar a equipe do América Mineiro, porque aí o América ficaria com 53 pontos ganhos, o Santos ficaria com 52. Então o Santos de fato não alcançaria a equipe mineira, tá bom? Bom, números do jogo, estatísticas, né? Ontem as escalações, o Santos jogou, vamos lá, com o João Paulo, Robson, Luiz Felipe, Camacho, João Paulo, né? Na zaga, Robson, Luiz Felipe, Camacho, Marquinhos, o Marcos Guilherme nas laterais e Lucas Braga, meio de campo com Vinícius, Zanocelo e Sandri, jogaram no meio de campo, e o ataque com Marinho, Ângelo e Léo Batistão. Então esse foi o time do Santos. E a equipe do Cuiabá jogou com Walter, João Lucas, Marlon, Paulão e Wendel. Depois jogou Jonathan nas laterais, Jonathan e Felipe Marques, Camilo e Pepe no meio de campo, e Elton e Max jogando no setor de ataque da equipe do Cuiabá. Então, o Cuiabá que jogou ontem, né? Então foi essa escalação da equipe do Cuiabá. Bom, nos chutes a gol, o Santos chutou mais do que a equipe do Cuiabá, 13-8. Nos 13 chutes, é claro, não chutes a gol, 13 chutes, 13 para o Santos, 8 para o Cuiabá. Chutes a gol, 5 para o Santos, 3 do lado do Cuiabá. O Santos teve mais posse de bola, 62% contra 38% do Cuiabá. Cuiabá que jogou fechado ontem, né? O Cuiabá jogou com linhas baixas, então dificultou muito. Ontem foi um jogo complicado para o Santos. Precisão de passes, 84% do lado do Santos e 73% do lado da equipe do Cuiabá. E 17 faltas para o lado do Santos e 15 para o lado de Cuiabá, faltas cometidas. Cartões amarelos, 1 do lado do Santos e 2 para o lado do Cuiabá. Vermelho nenhum jogador expulso, felizmente, né? Não aconteceu nenhum lance de falta dura e também, e onde que acabou culminaria com expulsão, com cartão vermelho e expulsão. Então ontem não aconteceu. Um impedimento do lado do Cuiabá, teve um impedimento durante os 90 minutos, 6 escanteios para o lado do Santos e 4 pela equipe do Cuiabá. Dos números, o Santos foi superior do que a equipe do Cuiabá. Só que ontem o time do Santos teve muitas dificuldades de conseguir infiltrar na defesa da equipe mato-grossense. Sabemos que o Cuiabá sempre jogou assim, jogando fora de casa, jogando com linhas baixas. É um time muito perigoso também nos contra-ataques. Ontem o Cuiabá estava criando chances de perigo, então dava para perceber então, que a equipe do Cuiabá oferecia muito perigo para o Santos durante o jogo, durante os 90 minutos. Então a equipe santista conseguiu, claro, com certeza a equipe santista fez um jogo regular, não foi um jogo bom se for analisar assim taticamente, mas o Santos ontem, depois no segundo tempo, melhorou um pouco, acertou até pouco mais, e o Lucas Braga fez um golaço ainda por cima. O Lucas Braga fez um belo gol após o passe de Marinho. Então deu para perceber então, que a equipe do Santos teve muitas dificuldades de conseguir infiltrar na boa defesa da equipe mato-grossense, da equipe do Cuiabá. Então, parabéns ao Cuiabá pela permanência, né, na Série A do Campeonato Brasileiro. E você pode ver que então, isso aí é muito legal, né? Ver um time permanecer, né, numa competição, e ainda mais um campeonato brasileiro. Então dá para perceber, então dá para ver, então que a equipe do Santos precisa mesmo agora já pensar já no ano que vem, 2022. Vamos torcer, né, para que o presidente Rueda e a diretoria já comece a planejar agora, porque sabemos que o ano que vem vai ser um ano difícil e o Santos precisa de reforços, mas por enquanto o Santos não vai, por enquanto, a pés no chão, o presidente e a diretoria não vai fazer loucuras de contratar jogador que ganha altos salários. Bom, o Santos, por enquanto, uns dizem que o Germancano, ex-Vasco, parece que já está quase acertando com o Santos, mas uns dizem que ele vai acertar com o Fortaleza.
Então são especulações do futebol que estão ocorrendo aí, então é um negócio complicado, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? Então o Santos, eu acho que precisa já pensar no planejamento, o presidente Rueda, a diretoria, já, e agora só de brigar para não ser um time competitivo no campeonato. Então dá para perceber então que o Santos agora tem que pensar já em 2022 no planejamento. Isso aí vai ser muito importante. Bom, o Germancano, uns dizem que ele pode ter como destino a Vila Belmiro. Diz que ele está em fim de contrato com o Vasco. Dizem, né, que possui conversas com o Santos e claro que estaria bem próximo de um acerto com o Santos, porque o salário dele é muito alto. Então Germancano, dizem, né, como diz as fontes aqui, mas vamos aguardar nos próximos dias para ver se é verdade ou não. Mas surgiu aqui, claro, uma fonte aqui, por enquanto vamos averiguar certinho, vamos aguardar nos próximos dias se for verdadeiro mesmo, e se for verdade que o Cano pode estar acertando com o Santos, vai ser ótimo. Mas uns dizem, né, outras fontes dizem, um pessoal falou que diz que ele está acertando com Fortaleza. Não sabemos se é verdade, se ele vai para o Fortaleza, mas vamos aguardar nos próximos dias. E ontem o Santos, pela 10ª colocação do campeonato, o time, né, o clube, né, vai receber 100 mil reais, mais de 18 milhões de reais de premiação. Bom, um prêmio até bom, não é um prêmio ruim, na minha humilde opinião. Então o Santos, né, pelo menos já está de parabéns. E ontem, né, saiu a notícia sobre a renovação do contrato do goleiro João Paulo. Falei ontem aqui na live, aliás, falei antes de ontem na live, né, na terça-feira, na quarta-feira, né, na live de quarta, falei aqui no Resenha Esportiva que o João Paulo já acertou a renovação de contrato com o Santos, que vai até o dia 31 de dezembro de 2026. Por enquanto, continua a novela da renovação de contrato do Marcos Leonardo. Eu acho que o Santos tem que renovar o contrato desse menino aí que fez gols importantes, mas infelizmente o que está emperrando dá para perceber, o que está emperrando mesmo são os empresários. O empresário dele que parece que não quer aumentar a multa do atleta. Não vamos ver o que vai acontecer, talvez uma outra coisa, talvez uma entrave no meio aí, onde que ainda não impede de renovar o contrato do Marcos Leonardo. Mas vamos aguardar. Eu acho que, na minha opinião, o Santos tem que renovar o contrato já com esse garoto que joga muita bola. Agora, ontem, precisava da renovação do contrato do João Paulo. Então, já o João Paulo que recusou propostas do Flamengo e Palmeiras, que estavam de olho, estavam na mira, né, do goleiro João Paulo do Santos. E parece que o Santos já conseguiu. Parece que o João Paulo renovou o contrato. E para quem quiser comprar o passe do João Paulo em definitivo, vai ter que depositar uma multa. A multa rescisória dele está em torno de 100 milhões de reais. Só isso, viu, gente? 100 milhões de reais é o valor da multa rescisória para quem quiser tirar o João Paulo, qualquer clube do Brasil, sei lá, talvez, porque hoje um clube do Brasil não vai fazer uma loucura de comprar um passe de um dos melhores goleiros do país, que para mim, se não fosse o João Paulo, mas não sei se do Santos, se não fosse o João Paulo. Teve torcedor que falava, o Jandrei joga muito bem, o Jandrei é melhor. Não, desculpa, eu discordo. O João Paulo é melhor, não adianta. O Jandrei é um bom goleiro? Mas o João Paulo é melhor, não adianta. O João Paulo, o Santos fez o correto. Renovou o contrato dele, estendeu o vínculo dele, que ia até em agosto, 31 de agosto de 2025, e agora estendeu o contrato por mais um ano, até 31 de dezembro de 2026. Então, parabéns à diretoria do Santos mesmo. Parabéns pela renovação de contrato do João Paulo, que para mim é o melhor goleiro, um dos melhores goleiros do país hoje na atualidade. Vamos lá, o Santos, né? Uma outra informação do Santos que também sobre o atacante Ângelo, que está sendo sondado. Dizem que surgiu uma especulação aí que parece que os representantes do Bayern de Munique da Alemanha estavam na Vila Belmiro assistindo o jogo entre Santos e Cuiabá para ver a atuação do garoto Ângelo, que tem 16 anos, vai completar 17 agora. O Santos que acertou nesta sexta-feira a renovação de contrato do atacante Ângelo, né? Olha só, o vínculo dele, que terminaria no dia 20 de dezembro de 2023, se estendeu por mais um ano também, já contando com a do João Paulo na quarta-feira, né? O vínculo
do garoto, do Ângelo, que joga muita bola, o menino tem futuro. O vínculo dele vai até 10 de dezembro de 2024. Então, outra tacada boa da diretoria do Santos, que conseguiu renovar o contrato do atleta. E tem que renovar mesmo, porque já vi outras gestões anteriores que cometeram uns erros aí de administração, e onde que perderam muitos jogadores de graça. Perderam, né, Robson Bambu, poucos vão lembrar, o Robson Bambu, que foi para o Atlético Paranaense de graça, o Gustavo Henrique também, saiu do Santos de graça, o Santos que perdeu o Yuri Alberto, depois agora foi negociado, quando for negociado para o futebol do exterior, vai receber uma grana violenta, e o Santos, né, sai perdendo praticamente, vai receber uma porcentagem pequena, e mesmo tendo formado o atleta de forma da incompetência da diretoria das gestões anteriores, acabou acontecendo que o Santos acabou perdendo muitos jogadores, crias da base, de graça. Então, agora, para não acontecer isso de novo, a diretoria e o presidente Rueda estão já praticamente renovando o contrato desses atletas, né, para que eles sejam bem valorizados, e está certo. Renovou o contrato meses atrás do Sandri, que ontem, olha, o Sandri jogou demais. Para mim, o moleque, ele voltou muito bem. Se já estava jogando bem antes, o Sandri jogou muita bola ontem, porque ele fazia os lançamentos primorosos ontem, pelo amor de Deus. Ontem, os lançamentos que ele estava fazendo ontem no jogo, me lembrou um outro volante que jogava muita bola, estilo parecido, semelhante. Me lembrou o Renato que jogou demais no Santos, que fazia também lançamentos. Ontem o Sandri fez a mesma coisa. O moleque joga muita bola. Então o Santos tem que valorizar esse moleque. E escreva como eu vou te falar, esse moleque vai longe, hein? Sandri, Gabriel Pirani, essas molecadas são boas. Eu acho que eles têm tudo para arrebentar. E se isso no ano que vem, se eles forem destaques nos campeonatos do ano que vem, vai ser difícil o Santos segurar o Gabriel Pirani, o Sandri. Esses jogadores aí podem acabar saindo do Santos no meio do ano, caso eles estouram mesmo, assim, consigam jogar o seu melhor, mostrar o seu melhor em campo. Então o Santos corre sérios riscos de perder esses jogadores, porque eles são futuros promissores do Santos. Inclusive o Ângelo também, que agora, hoje, saiu informação nessa sexta-feira, que estendeu o contrato dele até o dia 10 de dezembro de 2024. Isso é uma notícia ótima, né? Já não bastava na quarta-feira a notícia do João Paulo, que estendeu o contrato dele até dia 31 de agosto de 2026. Então isso é muito bom mesmo. Então é ótimo. E também surgiu, né, uma especulação também que o Santos, né, sobre o Nicão, sobre o William Bigode. Por enquanto, ainda vamos aguardar nos próximos dias se esses jogadores poderão vir ou não. Sobre o William Bigode, vou explicar o que está acontecendo sobre a situação do William Bigode. O Santos procurou o atleta, o empresário dele, disse que o Edu Dracena, claro, tem amizade com ele, conversou com ele, e onde que aí o William até gostou da proposta, mas só que gostou da proposta de ir para o Santos, só que o problema é que o salário dele é muito alto, e por enquanto não baixou o salário dele. Então, devido a isso, não chegou a um acordo. Então, aí saiu notícia que o William estaria longe do Santos, devido aos altos salários que ele ganha, e talvez o atleta não pretende diminuir este salário. A pedida salarial dele, é claro. Mas, só que aí depois surgiu uma outra informação, isso na quarta-feira, li numa fonte, sobre o William Bigode, que parece que, ao que tudo indica, parece que ele pode perder espaço no Palmeiras. Porque o que está acontecendo é o seguinte: o Palmeiras no Palmeiras, né, está sendo especulado os 3 nomes. Elkeson, que jogou no Vitória, jogou acho que no Botafogo do Rio também, Vitória da Bahia, né, no Botafogo do Rio, está no futebol lá de fora, acho que é do futebol chinês. Elkeson e também aquele Thiago, acho que é Rafael Goulart, né? Não, Ricardo Goulart, desculpa, Ricardo Goulart, ex-Cruzeiro também, que está jogando para fora, também está sendo especulado no Palmeiras. E tem um outro jogador que me fugiu o nome agora aqui, um outro jogador que está sendo especulado no Palmeiras. Então são 3 nomes de 3 grandes jogadores que estão sendo especulados no Palmeiras, que se vierem, aí o William perderia de vez já o espaço na equipe do Palmeiras. Então isso facilitaria, abriria, claro, uma grande possibilidade dele vir para o Santos. E claro, talvez aceitar a proposta de reduzir
vai haver uma baixa salarial, que eu acredito que o William deve receber em torno de 700, 800 mil reais por mês, ou quase 1 milhão, não sei, na equipe do Palmeiras. E o Santos talvez aceita pagar até 300 ou 400 mil para o atleta. Até aí, para o Santos pode até dar, mas só que ainda, agora pelo que dá para perceber, então o Santos não vai fazer loucuras, né, de pagar um atleta que ganha 700 mil, 800 mil, quase 1 milhão. O Santos não vai fazer isso porque aí já estouraria, né, a folha salarial do clube. Então isso aí, o William Bigode sendo especulado no Santos, vamos aguardar, porque por enquanto tem torcedor que vai falar, o William vai ser contratado? Não, por enquanto vamos aguardar, porque está sendo especulado. Se há a possibilidade de ele vir para o Santos, há uma pequena possibilidade, mas não vou garantir que ele vai vir para o Santos. Só sei que, por enquanto, agora o Edu Dracena disse que está conversando. Dizem que nos bastidores do Palmeiras, dizem que o pessoal lá que trabalha na assessoria do Palmeiras lá já dizem que dá como certa, né, a ida do William Bigode para o Santos. Foi que falou, mas não sabemos se é verdade. Mas vamos aguardar nos próximos dias aí. Vamos acompanhar tudo o conteúdo do Santos Futebol Clube, né? Vocês acompanhando aí o portal Meu Peixão, acompanhando o Diário do Peixe, De Olho no Peixe, e também acompanhando o Resenha Santista. Aqui se fala de Santos, esses canais aí que o conteúdo só fala do Santos. Então a gente fica por dentro de tudo o que está acontecendo, das notícias do alvinegro mais famoso do mundo. Então o Santos, que hoje, né, saiu a informação da renovação de contrato do Ângelo. Para mim, uma baita notícia, uma grande notícia da renovação. Esse moleque joga muita bola. O ano que vem tem tudo para crescer na equipe do Santos Futebol Clube. Esse Ângelo joga muita bola. E ontem, né, a torcida do Santos colocou assim, torcida protestão na Vila, colocou umas faixas ontem no jogo contra o Santos e Cuiabá. A torcida do Santos colocou a seguinte frase: respeita o Santos, o maior time do mundo. Queremos o Santos campeão. Quais os planos para 2022? É a pergunta. Contas pagas, futebol devendo. Modesto mais Pérez, lixos. Só para você ver que o Modesto Roma Júnior e o Pérez foram uns desastres, né, nas administrações do Santos. O que eles fizeram, como dizia o Vanderlei Correia, do Aqui Se Fala de Santos, foram uns verdadeiros trapalhões. E foram mesmo, concordo plenamente com o que o Vanderlei Correia falou. Foram os verdadeiros trapalhões. Uma vergonha que esses caras fizeram com o Santos. Uma vergonha. Eu acho que espero que esses caras fiquem longe do Santos. Modesto Roma Júnior, Pérez, Odílio Rodrigues. Esses caras, tudo bem, pode ser santistas, mas para mim foram incompetentes. Incompetentes como trabalhando na gestão do clube. Uma vergonha. Não tem outra coisa não falar, não sei isso, porque, pô, se não fosse esses caras tendo quebrado tanto o clube, o Santos poderia estar aí, ó, brigando por títulos, não brigar para não cair. A grandeza do clube, do Santos Futebol Clube, não permite isso. É uma vergonha que esses caras fizeram. Eu corneto mesmo, por mim eu sou assim, eu falo, se eu elogiar um profissional que está administrando o clube, eu elogio. Se eu criticar e cornetar, eu corneto mesmo. Cornetagem total. Porque o que esses caras fizeram com o clube foi uma vergonha. Os presidentes, os dirigentes dos clubes do futebol têm que parar de serem tão incompetentes, tão irresponsáveis em administrar mal os clubes. E por isso que o futebol hoje está desse jeito aí, ó. Tá uma vergonha, uma bagunça. CBF também, com certeza, a bagunça total. CBF que fez, olha, não tem nem o que falar, gente, porque se eu falar essas coisas aqui, não vai dar certo, então não adianta. Mas é uma vergonha, né, o futebol ultimamente, né, esse calendário maluco aí, Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores, tudo misturado, pelo amor de Deus, não tem nem o que falar. Bom, mudando o assunto, né, vamos falar aqui sobre o Santos, né, que, assim, o Santos Futebol Clube, né, emitiu uma nota agradecendo a Nação Santista. Escreveu: obrigado, Nação Santista. Vocês foram, são e serão sempre essenciais em todos os momentos. Que venha 2022. Esse foi o recado, né, da assessoria do Santos Futebol Clube, a instituição do Santos, que agradeceu a torcida pelo apoio, né, claro, por ir a Vila Belmiro, empurrar o time do Santos. E vamos torcer para que 2022 seja um ano bom para o clube. Isso vai ser muito bom.
Bom, uma outra notícia, ontem teve no pós-jogo, teve a coletiva do técnico Fábio Carille. Eu não assisti a coletiva, vou ser sincero aqui, não vi, mas pelo que eu fiquei sabendo, o Fábio Carille falou a seguinte frase. Ele disse que vai melhorar, pode ter certeza, hoje foi um dia de muitas reuniões. Pedi para o empresário acelerar a minha continuidade. E eu queria permanecer, dei aval e agora, no final da tarde, finalizamos esses pequenos detalhes. Carille após o jogo. Mas depois, claro, Carille falou uma coisa. Falou isso na coletiva. Mas depois, o Edu Dracena, não sei se ele falou na coletiva ou não, ou ele falou depois. Aí depois saiu o anúncio, já na manhã seguinte, que eu vi no noticiário, na fonte ontem, que o Edu Dracena garante permanência do técnico Fábio Carille. Essa é a informação que, por enquanto, pelo que eu vi, então através do Edu Dracena, que é o gerente executivo de futebol do Santos, ele garante permanência do técnico Fábio Carille. E é o que tem que permanecer mesmo, porque eu penso assim, para que mandar o técnico embora? Teve torcedores do Santos, claro, nos grupos aí, falando, tem que mandar o Carille embora, o Carille é corintiano, o Carille é retranqueiro, o Carille é isso, aquilo. Gente do céu, o Carille, olha o que o Carille fez, ele arrumou a defesa do time. Quando era o Ariel Roland, o time tomando gol, perdendo jogos bestas. E aí acabou saindo, né, sem dar explicações, saiu pela porta dos fundos. Depois veio o Fernando Diniz, no começo começou bem, mas depois o time começou a cair, em declínio, e ele mantendo os mesmos esquemas, um verdadeiro professor Pardal, teimosia pura, né? Não foi à toa que ele era teimoso quando era o técnico do São Paulo, como foi técnico do Fluminense, de outros clubes. Ele não muda seus conceitos, e onde que aí viu, se tivesse mantido o Fernando Diniz, aí o Santos cairia. Pode ter certeza que cairia. Porque o Fernando Diniz, pelo amor de Deus, o time do Santos era horrível. O time estava desorganizado taticamente, a defesa tomava muitos gols. Chegou o Fábio Carille arrumou esse principal problema, que era a principal deficiência, que era a defesa do Santos. Ele arrumou. Então, eu acho que foi fundamental, não só a contratação do técnico Fábio Carille, mas também eu acredito que o técnico ele tem uma participação fundamental, né, na equipe do Santos, no trabalho brilhante que ele fez. O time do Santos foi reagindo, o time teve seus altos e baixos, que é normal, faz parte, mas o time continuou vencendo jogos importantes, se afastando da zona da degola. O Santos contou com tropeços, muito favoráveis dos concorrentes que brigavam para não cair. Isso para o Santos foi ótimo, porque o Santos tinha que fazer sua parte, tinha que ganhar os jogos e também não passar a depender de ninguém. E foi o que aconteceu realmente, e o Santos acabou, né, vencendo jogos e o time se afastou da zona do rebaixamento. Então isso foi ótimo, foi fundamental para que o Santos conseguisse, né, garantir a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro e também já a vaga para a Copa Sul-Americana. Enfim, não chegou, né, a vaga na pré-Libertadores, porque tropeçou contra o Cuiabá e dependia das derrotas do Fluminense e também do América Mineiro. Só que os dois venceram. O Fluminense no Maracanã venceu a Chapecoense por 3-0 e a equipe do América Mineiro venceu o São Paulo por 2-0. Então, para o Santos foi ruim. E o Atlético Goianiense venceu também. Então, o Santos, eu acho que não alcançaria, mesmo se vencesse o Cuiabá, o Santos não ia alcançar a equipe do Atlético Goianiense, não alcançaria também a equipe do Fluminense, e nem o América Mineiro, porque os dois, o América Mineiro e o Atlético Goianiense chegaram a 53 e o Fluminense ficou com 54. O Fluminense tinha 51. Então o Santos, mesmo se vencesse, não passaria o Fluminense e nem o Atlético Goianiense e a equipe, né, que eu acabei de falar, né, a equipe do América Mineiro. O Ceará perdeu para o Palmeiras, então o Santos só passou o Ceará só na parte na questão na parte do desempate, né, no número de vitórias. Primeiro critério de desempate, que é o critério de número de vitórias, o Santos que ficou com 12 contra 11 vitórias da equipe do Ceará. Bom, então o Santos, né, que acabou vencendo a equipe do Cuiabá, quer dizer, acabou empatando contra o Cuiabá. Então ontem foi um jogo muito retrancado mesmo, um jogo sim, complicado.
E o Santos, quando era treinado pelo técnico Fernando Diniz, tinha dificuldade de enfrentar times assim, times que jogavam de linhas baixas, jogavam fechados. Então o Santos teve esse problema muito grave, e então o Santos conseguiu, né, conseguiu pelo menos o objetivo principal, que é a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Agora uma pergunta, será que vai sair o projeto da Arena Santos, o estádio, que é o sonho do presidente, da diretoria, até da torcida do Santos? Bom, vamos aguardar, mas parece que surgiram especulações que estavam avançando. E se for verdade que vai avançar mesmo, ao que tudo indica, entre março ou abril do ano que vem, podem talvez demolir a Vila Belmiro para construir um novo estádio. Só que aí vai demorar uns 2 anos, porque isso aí leva tempos, né, para construir, para erguer um outro estádio. Então, se for verdade mesmo, então o torcedor santista que não conheceu Vila Belmiro, vá, aproveita e conheça. Eu, no meu caso, preciso conhecer logo, porque eu tenho medo que se demolirem a Vila Belmiro, aí eu não vou ter a oportunidade de pisar lá dentro, conhecer o estádio, que é o templo sagrado do futebol. Então vamos ver, então vamos aguardar nos próximos dias aí. Então, gente, vamos encerrar a live aqui, então, parabenizando pelo menos o Santos na permanência da Série A do Campeonato Brasileiro. Ontem a vitória não veio, mas o time que vem de uma baita vitória contra o Flamengo no Maracanã por 1-0, quebrou um tabu de 7 anos sem vencer o Flamengo em campeonatos brasileiros dentro do Maracanã. O Santos que conseguiu uma baita vitória, e ontem quase perdeu para o Cuiabá, mas acabou empatando. Até que não foi ruim um empate, né? Pelo menos o time não perdeu, mas pelo menos o time não se despediu diante da sua torcida com derrota. Isso foi muito bom, graças a Deus. Então foi ótimo o empate, então não foi ruim. Então o Santos está de parabéns pela permanência, e vamos torcer para que no ano que vem não cometam erros o presidente, a diretoria, né, no planejamento do Santos. E começar já, antes de acabar o ano, porque quanto mais adiantar, melhor. Então o Santos já tem que correr contra o tempo para que aconteça já, para que não só o planejamento comece agora e já comece a se resolver antes, né, antes do esperado, já para começar bem já no ano que vem, já no planejamento da equipe para os campeonatos importantes que vai disputar o ano que vem, né, que tem Campeonato Paulista, tem Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Então são as competições que o Santos terá pela frente já no ano que vem, em 2022. A todos vocês, uma ótima noite, uma ótima sexta-feira, e eu volto amanhã com mais uma live, claro, trazendo mais tudo que está acontecendo no Santos. E a partir de hoje, os atletas já estão de férias. O Santos, que agora, hoje, os jogadores pegam férias a partir de hoje, dia 10 de dezembro, e só volta só no ano que vem. Já o Santos que volta no ano que vem, já visando já pré-temporada de preparação já para os jogos, para o Campeonato Paulista, e também já em janeiro, no comecinho de janeiro, já começa a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que vai voltar a todo vapor e que com certeza vitrine para grandes promessas do futebol brasileiro. Tá bom? Um grande abraço, uma boa noite e até a próxima live amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.